Muito boa tarde a todos, a todo mundo que está presente, a quem está nos acompanhando também de forma virtual. Antes de tudo, queria dizer que todas as determinações das autoridades sanitárias estão sendo cumpridas aqui hoje. Eu peço aos senhores que continuem usando as máscaras ao longo de toda a cerimônia e que também respeitem o distanciamento adequado. Nesse momento, nós temos o privilégio de convidar os doutores José Antônio Franchini Ramires, Antônio Carlos Palandri Chagas, Jorge Ilha Guimarães, Jadelson Pinheiro de Andrade, membros do Conselho Consultivo Permanente e que presidiram a SBC. Nós convidamos também o Dr. Fábio Jatene, diretor do Instituto do Coração. E agora, com muita satisfação, nós convidamos o Dr. Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o professor Dr. Fausto Pinto, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e presidente eleito da World Heart Federation. Nós também temos a honra de anunciar a presença dos doutores Celso Amodeu, Olga Ferreira de Souza, Andréia Brandão, Arri Correia Filho, Nasser Sarqui Simão, Gláucia Moraes de Oliveira e Evandro Tinoco Mesquita, membros da diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia agradece a presença de todos vocês que estão aqui presentes e também que estão acompanhando a gente de forma virtual. Fundada no dia 14 de agosto de 1943, a SBC tem entre os seus objetivos a preservação da memória da cardiologia brasileira. Para tanto, tem atuado para defender os valores históricos da especialidade. Como nós sabemos, Carlos Chagas sintetiza o espírito da medicina brasileira, voltada para a atenção primária, com foco na inovação. O Espaço Carlos Chagas tem como ponto alto o mural No Coração dos Trópicos, do artista plástico Flávio Tavares, que retrata um século da história da cardiologia no Brasil, suas influências e também a ambiência que propiciou a consolidação da cardiologia brasileira dentre as mais respeitadas do mundo. Por fim, nós saudamos a professora doutora Denise Pires de Carvalho, magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos acompanha online. Vamos assistir nesse momento o documentário No Coração dos Trópicos, Pintando a Cardiologia no Brasil. Esse maravilhoso mural do nosso artista Flávio Tavares, em 3 atos, conta a história da cardiologia do Brasil. Um século de cardiologia do Brasil, expressa em um arco-íris de cores, luzes e sombras, que, junto a uma miríade de médicos do mais alto quilate, construíram a especialidade que foi capaz de melhorar a condição de vida das pessoas e aumentar a expectativa de vida dos brasileiros. O assunto eu não posso dizer familiar, mas é familiar no sentido da naturalidade, sabe? Então, quando o Dr. Marcelo Queiroga me fez o convite sobre esse painel em cardiologia, tivemos uma discussão, ele me ajudou muito explanando processos da origem da cardiologia,
e, ao mesmo tempo, me deu um mote como um cantador de viola, disse, a partir de Dr. Carlos Chagas e Oswaldo Cruz. Aqui está a pesquisa de alguns médicos, né? Tem até o paraibano Dr. Valdemar Londres, aqui está ele, né? Dr. Zerbini. E por aqui a pesquisa, aqui está a medalha, né, comemorativa de Chagas. Aqui está Dr. Chagas e o físico Nobel Einstein, Dr. Zerbini. Aí passo para mostrar a vocês o início da pesquisa com esses croquis, né? Aí eu vou anotando o nome dos médicos, Dr. Miguel Couto, Carlos Chagas, Dante Pazanese, Nelson Botelho, Zerbini, e por aí vai um mundo de grandes médicos. A questão do tamanho das figuras, vocês sentem que tem rostos grandes, outros menores no meio. Não é uma questão da importância dos figurantes, não. É uma questão que eu tenho batido sempre. É da sinfonia circular que a luz vai dar. Uns aumenta, outros diminui, e criando ilhas. São ilhas que estão sendo feitas por divisórias transparentes. A leitura de um quadro desse não é uma leitura linear e nem do real, do mundo real. Ela é um mundo sensorial. Esse mural é uma homenagem a todos os cardiologistas do Brasil, sobretudo hoje que vivemos uma grande emergência de saúde pública no mundo inteiro e também no Brasil. Os cardiologistas têm um papel preponderante. Nós sabemos que as doenças cardíacas são comorbidades muito associadas a um risco maior de mortes pela Covid-19. E também sabemos que essa doença afeta o coração. Esses médicos são uma fonte de inspiração perene para todos aqueles que estão na lida diária, enfrentando a rotina, às vezes muito árdua, da medicina. Hoje em dia, quando eu olho para esse quadro, esses olhares desses médicos, eu fico olhando, porque a maior parte deles, parece que só tem 2 ou 3 vivos, né? Eu fico olhando assim, dedicaram, independente de razão social deles, dedicaram a vida toda para a cura. Então eu tenho que ter respeito. Quando eu estou pintando esse quadro, eu estou pintando também a história da minha vida, a história do meu pai, a história dos médicos que me atenderam. Então, eu acho que isso tudo faz com que o pintor ou o artista, ele transmita através da sua energia uma força verdadeira. Os deuses entregaram a medicina aos médicos para aliviar o sofrimento dos homens. Esculápio e Higéia entregando a medicina a Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, professor Luiz Decour, esse mestre da ciência e do humanismo, para juntos atuarem para melhorar a vida do povo brasileiro. A Sociedade Brasileira de Cardiologia se irmana a esse sentimento, para nessa época homenagear todos aqueles que construíram a cardiologia do Brasil.
Agora que nós entendemos um pouco mais do processo de idealização e de elaboração do mural, nós convidamos nesse momento os doutores Marcelo Queiroga, Anabela Raimundo, Andréia Brandão e Fausto Pinto para descerrar o mural No Coração dos Trópicos. Boa noite a todos, agradeço a presença. Eu gostaria de saudar o professor Fausto Pinto, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e presidente eleito da World Heart Federation. Saúdo o professor Fábio Jatene, diretor do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo e que aqui representa todos os que estão aqui retratados nesse magnífico mural. Cumprimento o professor José Antônio Franchini Ramires e, através dele, cumprimento todos os senhores que presidiram a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para mim, que sou o 60º presidente dessa sociedade, é uma grande honra viver esse momento. Enfrentamos, todos vocês sabem, uma emergência na saúde pública mundial. Nunca a população do mundo entendeu tanto a importância dos médicos e dos profissionais de saúde. Nós, os cardiologistas, já nos defrontamos no nosso dia a dia com uma avalanche de óbitos, representa mais de 18 milhões de óbitos todos os anos, e no Brasil mais de 380 mil óbitos. Um grande desafio para todos nós é reverter essas estatísticas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 1943, na sua primeira diretoria representada pelo professor Dante Pazanese, vem trabalhando fortemente para reverter esses indicadores através da difusão do conhecimento científico qualificado, através das nossas publicações, que na realidade são o depositário da produção científica da cardiologia brasileira, através da integração nacional, fazendo com que o cardiologista que tem o título de especialista da SBC, ele seja tão reconhecido, seja na região norte do país, seja na região sul, na região sudeste, na região centro-oeste. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia é um orgulho da medicina brasileira. Então, precisávamos identificar essa casa com a cardiologia e com o cardiologista. É aqui o ponto de encontro da cardiologia nacional. É aqui que nós contribuímos para a formação e qualificação dos nossos cardiologistas. Então, a ideia de fazer esse mural, ela tem uma inspiração em um momento parecido com esse, nos anos 40, quando o doutor Inácio Chaves dialogou com o Diego Rivera e lá construíram um mural que é orgulho da medicina e da cardiologia do México, que está no Instituto Nacional de Cardiologia do México. Então, tivemos essa ideia de trazer para a SBC, para a cardiologia brasileira, uma das cardiologias mais importantes do mundo, também é um motivo para homenagear todos os cardiologistas do Brasil. Então, aqui estão representados uma miríade de médicos
de grande importância para a nossa cardiologia. E aqui está representado, por exemplo, os atos médicos que caracterizam a nossa especialidade, como, por exemplo, a ausculta cardíaca, aqui retratada de uma maneira muito original, baseada no movimento antropofágico liderado por Oswald de Andrade, né? Então, um cardiologista ausculta a Leneque, um índio, em uma oca, mostrando a importância de levar a cardiologia a todas as populações de um grande país como o Brasil, inclusive os indígenas, né? A harmonia com o convívio com o meio ambiente, a preservação da nossa biodiversidade, a verificação da pressão arterial. E aqui colocamos a doutora Maria Odília Teixeira, primeira médica negra do Brasil, para mostrar a necessidade de inclusão que nós temos nesse país e também chamar atenção para o problema da hipertensão arterial nos negros. O eletrocardiograma, registrado pela presença do William Einthoven, Prêmio Nobel de Medicina, por essa fantástica tecnologia disruptiva. O doutor Henrique Cabrera, da Escola de Cardiologia do México, que tornou a eletrocardiografia clínica mais útil para todos nós. E aqui no Brasil, a figura do professor João Tranquese, que ainda hoje dá nome ao colóquio de eletrocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A figura de Carlos Chagas é a figura central. O primeiro cientista translacional do Brasil que diagnosticou a doença, uma doença que não se conhecia, nós sabemos disso, diagnosticou o transmissor, diagnosticou o agente etiológico, o quadro clínico, então um cidadão fantástico. Aqui está o castelo da Fundação Oswaldo Cruz. Isso mostra o compromisso da medicina brasileira com a pesquisa, com a atenção primária. O Hospital de Lazance, em Minas Gerais, onde Carlos Chagas fez os primeiros diagnósticos e tratou os primeiros pacientes. E, por fim, a medicina de alta complexidade do Brasil, representada pelo Instituto de Cardiologia, o Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, sobretudo a pós-graduação, que tem o professor José Antônio Ramires, uma forte liderança, que expandiu a pós-graduação da Universidade de São Paulo, levando doutores de qualidade que estão hoje presentes do Acre ao Rio Grande do Sul, fazendo a cardiologia brasileira cada vez maior. Então, cada personagem desse tem uma história. Tem aqui o professor Eduardo Souza, tem o doutor Adib Jatene. O doutor Adib Jatene, todos sabem, um dos médicos mais importantes das últimas 4 décadas do Brasil, está representado pela esperança que trouxe para as mães das crianças com cardiopatias congênitas. Todos nós sabemos o que a mãe representa, né? E o que a mãe de uma criança com cardiopatia congênita representa para seus filhos. E o professor Adib Jatene, com a sua magnífica técnica, o seu compromisso com a medicina, que é conhecido de todos nós, trouxe um alento para essas mães. Então, o doutor Adib Jatene simboliza tudo isso. A dor é algo que o médico lida todo dia. Está aqui representada pelo indivíduo com a mão no peito, sinal de Cócio Levade. Então, esse foi o esforço que nós tivemos para retratar a cardiologia do Brasil, que eu espero que seja do agrado de todos os senhores, né? Eu confesso que é um momento de certa tristeza, né? O que nos rememora a poesia de Castro Alves. Eu sou como a garça triste que mora na beira do rio, e as orvalhadas da noite me fazem tremer de frio, como o junco na lagoa. Feliz da araponga errante, que é livre e livre voa. A música que foi tocada aqui, meu querido Chagas, foi Ode on the Freude, quer dizer, ode à alegria. Então não é época de tristeza, é época de alegria, é época de nos juntarmos para ajudar o Brasil a superar essas dificuldades que encontramos na saúde pública. Viva a cardiologia do Brasil e viva o Brasil. Obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo, pelas palavras. E agora nós convidamos para fazer o uso da palavra a professora doutora Denise Pires de Carvalho, magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos acompanha de forma virtual. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar presente
queria muito estar presente presencialmente. Eu saúdo o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Marcelo Queiroga. Agradeço muito o convite para estar presente, mas infelizmente não foi possível. Saúdo também o professor Fausto Pinto, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e presidente da World Heart Federation, e o professor Adib Jatene. Em nome do professor Adib Jatene, eu saúdo todos os demais presentes, médicos, cardiologistas e de outras especialidades. Estar aqui hoje, no início desse importante evento para a cardiologia brasileira, uma das sociedades de cardiologia mais importantes do mundo, e o fato dessa sociedade ser uma das mais importantes do mundo tem a ver com o caminho trilhado pelos pioneiros da medicina brasileira. Pioneiros esses, dentre os quais figuram Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Muito bonito o painel, emocionante, e eu preciso visitá-lo em breve. Quis o destino que nesse ano estivéssemos enfrentando uma pandemia, assim como Carlos Chagas enfrentou em 1920 a gripe espanhola. Quis o destino que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sua casa, onde ele se formou médico, a primeira escola médica do Brasil, estivesse nesse ano completando o seu centenário, assim como o Instituto Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, estivesse nesse ano comemorando 120 anos. Estamos falando de duas importantes instituições que são o berço da medicina nacional, que são o berço da pesquisa translacional, como muito bem falou o Dr. Marcelo Queiroga, e nós vamos seguir tanto a UFRJ quanto a Fiocruz e as demais instituições públicas brasileiras de ensino médico e nas outras áreas do conhecimento, porque esse é o século da integração entre as diferentes áreas, da pesquisa e das atividades de assistência. Vamos seguir unidos, produzindo conhecimento para o avanço da medicina, do nível molecular até o atendimento dos nossos pacientes, para que haja um tratamento mais personalizado através da medicina personalizada, ou a chamada medicina de precisão. Nós devemos buscar, nos próximos anos, essa medicina. Mas os nossos desafios são enormes e grupos, sociedades médicas do mundo todo sabem que não é fácil, por exemplo, enfrentar uma pandemia pelo coronavírus, assim como não foi fácil para Carlos Chagas entender a malária, o ciclo da chamada doença de Chagas, a tripanossomíase americana. Não foi fácil, ele conseguiu. Infelizmente, ainda não conseguimos tratamentos eficazes para essas doenças, assim como não conseguimos tratamentos eficazes para algumas viroses, mas em breve, como somos otimistas e trabalhamos com muita seriedade, como agora conhecemos muito mais do que esses médicos conheciam no século XIX, início do século XX, tenho certeza que avançaremos mais rapidamente, com a ajuda de todas as sociedades que primam pela excelência. Parabéns a todos os médicos presentes, todos os cardiologistas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, das especialidades afim. Afinal de contas, as doenças cardiovasculares continuam sendo aquelas que mais levam ao óbito, e nós precisamos também enfrentar os desafios não só das doenças emergentes e reemergentes, mas das doenças
crônico-degenerativas. E as nossas instituições de pesquisa estão unidas para que a medicina brasileira avance ainda mais. Muito obrigada e um bom evento para todos os senhores. Agradecer a professora doutora Denise Pires de Carvalho, magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelas palavras. E, por fim, para falar em nome dos representados no mural, nós convidamos o professor doutor Fábio Bissegli Jatene, diretor do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Boa noite a todos. Eu queria saudar o Dr. Marcelo Queiroga, o Dr. Fausto Pinto, todos os queridos colegas, ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, os membros da diretoria da sociedade. Queria saudar a magnífica reitora e todos os demais que estão nos acompanhando nessa fim de tarde e início de noite. A minha palavra é uma palavra muito breve, mas eu não posso deixar de dizer da minha alegria e da minha enorme honra de poder estar aqui hoje acompanhando essa solenidade. Eu entendo que uma iniciativa como essa honra a cardiologia brasileira. Eu entendo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que representa uma quantidade enorme de cardiologistas competentíssimos, que faz com que a nossa sociedade seja uma das mais importantes do mundo dentro da área cardiológica, ela se sente, entendo, muito honrada de poder homenagear essas pessoas tão ilustres e tão marcantes, cada um a seu tempo. Eu, da minha parte, tive a oportunidade de conviver com alguns dos que estão aqui representados. Professor Zerbini, eu conheci desde que eu era criança. Professor Adib, obviamente, meu pai, com que tive a oportunidade de trabalhar diariamente por 15 anos, lado a lado, e vários outros que estão aqui. Eu tive a oportunidade também de acompanhar a realização dessa obra. Marcelo, em algumas oportunidades, foi me mostrando como a obra vinha sendo desenvolvida. E o artista plástico e muralista Flávio Tavares, paraibano, né? Um sujeito extraordinário que conseguiu retratar com uma grande capacidade o que a ideia que o Marcelo teve para realizar esse mural. Então, assim, eu hoje tenho, assim, fiquei muito satisfeito de estar aqui, muito honrado de poder ver essas pessoas tão importantes representadas, participar com todos vocês, acompanhar a homenagem que foi feita ao meu amigo professor Fausto Pinto e dizer que esse é uma data que marcou o passado, o presente e o futuro da nossa cardiologia. Muito obrigado, viu, Marcelo? E agora, em homenagem aos 77 anos da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ao 75º Congresso Brasileiro de Cardiologia, os Correios lançam o selo personalizado, que traz na sua imagem o mural No Coração dos Trópicos, obra do artista plástico Flávio Tavares. O lançamento de um selo é sempre motivo de orgulho, porque num pequeno pedaço de papel registram-se momentos e fatos relevantes. Os selos que circulam por todo o país e pelo mundo divulgam a nossa cultura, as nossas riquezas naturais e o nosso patrimônio nacional. Em tempos de distanciamento, como a gente está vivendo agora, o selo também tem a capacidade de unir as pessoas, seja por meio das correspondências, da arte, do colecionismo e até mesmo pelas exposições temáticas virtuais que estão disponíveis nas redes sociais. Nós convidamos o senhor Euler Faustino Bragança, gerente da região de atendimento e vendas dos Correios do Rio de Janeiro, para conduzir o ato de lançamento do selo personalizado. Para a obliteração, que é o ato de carimbar o selo, tornando-o oficialmente lançado,
nós convidamos o Dr. Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Na sequência, nós chamamos o professor Dr. Fausto Pinto, presidente eleito da World Heart Federation. Encerrando o rito, nós convidamos o Dr. Celso Amodeu, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós convidamos nesse momento para uma palavra o senhor Euler Faustino, representante dos Correios. Obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Prezado presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Marcelo Queiroga, presidente da World Heart Federation, Dr. Fausto Pinto, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Celso Amodeu, saudando ao senhor e saúdo a todos os presentes, aqueles que nos assistem de forma presencial e também de forma virtual pela rede. É motivo de muito orgulho e satisfação para os Correios registrar por meio da filatelia os 77 anos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC. O lançamento de um selo é motivo de alegria para os Correios, para a comunidade e para as instituições envolvidas. Essa é a beleza do selo, sua capacidade de unir as pessoas, mesmo em tempo de distanciamento. O selo personalizado é uma peça filatélica que possui real valor de porte. Assim, quando usada para postagem de correspondências, divulgará sua imagem em todas as partes do mundo. Por eternizar a data celebrada, figura também como peça de coleção. Dessa maneira, os Correios promovem mais um marco na história do colecionismo e a filatelia cumpre seu papel de registrar e divulgar momentos e instituições importantes da nossa sociedade. Nesta emissão, os Correios perpetuam o nome dessa entidade tão relevante para o Brasil, e especialmente para os mais de 13 mil sócios, tornando a SBC a maior sociedade de cardiologia latino-americana e a terceira do mundo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem como cerne de sua missão ampliar e difundir o conhecimento em ciência cardiovascular, representar e promover o desenvolvimento do cardiologista, realizar ações em prol da saúde cardiovascular no país, exerce forte protagonismo na cena da medicina brasileira, participando ativamente da elaboração de diretrizes sobre
diversos temas da cardiologia e balizando a prática da cardiologia e a elaboração de políticas de saúde no Brasil. A defesa dos valores, como a difusão do conhecimento científico, a ética, a integração e a inovação, são o ser da atuação societária. Não há dúvida que a SBC lidera a constante transformação da cardiologia em ciência que beneficia o paciente, seu objeto maior. Em razão disso, e em nome dos Correios e dos brasileiros, gostaria de deixar o meu agradecimento e voto de muito sucesso a toda a diretoria, aos funcionários e a todos os médicos associados à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muito obrigado. Obrigado. Nós encerramos nesse momento a cerimônia de lançamento do selo personalizado. Senhoras e senhores, o Espaço Carlos Chagas, agora devidamente inaugurado, já vai sediar o seu primeiro evento, a entrega do Prêmio Mérito SBC em suas várias categorias e a homenagem especial 2020. Prêmio Mérito SBC Dedicação à Pesquisa. Vai ser conferido ao professor doutor Raul Dias dos Santos Filho pela destacada atividade profissional e dedicação à pesquisa em cardiologia. Prêmio Mérito SBC Contribuição Associativa. Vai ser conferido ao Dr. Oscar Pereira Dutra pela relevante contribuição ao desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Prêmio Mérito SBC Contribuição à Comunidade. Vai ser conferido à doutora Carla Janice Baester Lantieri pela extraordinária contribuição junto à comunidade por intermédio do programa SBC Vai à Escola. Prêmio Mérito SBC Assistência vai ser conferido ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais pela destacada contribuição assistencial à cardiologia brasileira, sobretudo em relação ao programa Telesaúde. O professor doutor Antônio Luiz Pinho Ribeiro representa a instituição. Prêmio Mérito SBC International Teaching Award será conferido ao professor Michael Valentine, em reconhecimento às suas louváveis conquistas como representante da cardiologia internacional e por suas importantes realizações na cardiologia nacional. E a homenagem especial que vai ser conferida à professora doutora Valéria Bezerra de Carvalho pela sua relevante contribuição à cardiologia brasileira nas áreas da assistência, ensino, pesquisa e associativa. A doutora Valéria, com sua personalidade marcante, é um referencial para todos nós. E agora nós temos a honra de convidar o doutor Marcelo Queiroga para entregar ao professor doutor José Antônio Franchini Ramires o prêmio Mérito SBC Destaque Docente, por sua extraordinária atuação e dedicação ao ensino da cardiologia, em especial na área da pós-graduação. Professor Ramires, parabéns pela merecida homenagem, mérito de uma vida dedicada ao ensino e à cardiologia. Nós vamos ouvir agora o professor José Antônio Franchini Ramires, que vai falar em nome de todos os homenageados. Bom, inicialmente, boa noite a todos. É uma honra muito grande participar desta solenidade, principalmente com a inauguração deste painel. Muita justiça foi feita aqui neste painel. Num país que normalmente não preserva as suas memórias e não cultua o seu passado, a cardiologia brasileira está dando um exemplo, cultuando o passado. E aqui
tem vários professores que foram meus professores, outros foram meus ídolos. O próprio Carlos Chagas, injustiçado. Ele deveria ganhar o prêmio Nobel. E no ano que ele ganharia, ninguém recebeu o prêmio Nobel de Medicina. E temos alguns brasileiros que mereceram esse prêmio Nobel, que contribuíram muito para a cardiologia. Maurício Rossi Silva, quando descobriu a bradicinina, que deu todo o início para a descoberta dos inibidores da enzima conversora, que mudaram a história natural, tanto da hipertensão arterial como da insuficiência cardíaca. E assim, teríamos outros que deveriam ocupar, no cenário internacional, esta posição. Mas no painel, nós estamos reverenciando-os, porque eles merecem esta lembrança. A todos que receberam junto comigo, nós somos em 7 que recebemos esta homenagem. Ela representa o trabalho de todos nós. A cardiologia brasileira, através da SBC e das suas regionais, tem um dos melhores programas de educação continuada que nós temos no nosso país. Ora, isso representa muito para que se consiga fazer que todas as regiões do país tenham uma cardiologia de alto nível. Pode ir de norte a sul, leste a oeste, ninguém ficaria sem uma boa assistência de cardiologia. Quanto ao destaque de ensino, eu ressalto que o papel da universidade não é ter os seus professores fechados dentro dos muros. É muito fácil fazer uma universidade assim, não se expõe. Não, a universidade tem que sair dos muros e trazer aqueles que estão fora para dentro da universidade. Isso foi feito na nossa pós-graduação, isso foi atingido. Eu tenho muito orgulho hoje que no Brasil inteiro nós tenhamos doutores formados na nossa instituição. E desses, 11 são professores titulares nas diferentes universidades e universidades de expressão no nosso país. Isso mostra que cada vez mais a universidade não tem que se trancar. Ela tem que sair e buscar todos os talentos que estão do lado de fora da universidade como um apoio para o desenvolvimento da medicina e da própria cardiologia no país. Obrigado, Marcelo, pela sua iniciativa de colocar-nos, a todos nós 7, esta homenagem e coincidido com um dia em que este painel representa, na história brasileira, aquilo que a cardiologia construiu ao longo dos tempos. Parabéns. Agradecemos ao professor José Antônio Frantini Ramires pelas suas palavras. A medalha Dante Pazanese, criada para reconhecer os relevantes préstimos à cardiologia brasileira, vai ser concedida aos ilustríssimos doutores que presidiram a SBC. Como uma forma de reconhecimento, nós temos a honra de chamar os doutores Marcelo Queiroga para entregar a medalha ao doutor José Antônio Frantini Ramires. E agora convidamos o doutor Evandro Tinoco Mesquita para entregar a medalha ao doutor Antônio Carlos Palandre Chagas. O doutor Arne chegou, tá? Então chama o nome dele. Para entregar a medalha a quem? Essa que ela tinha pedido para substituir a Ana Lúcia. Tá, o último aqui, né? Obrigado, presidente. Convidamos agora o doutor Nasser Sarkis Simão para entregar a medalha Jorge Ilha Guimarães.
E agora convidamos o Dr. Arri Correia Filho para entregar a medalha ao Dr. Jadelson Pinheiro de Andrade. E agora o grande momento da tarde, a cerimônia de outorga do título de sócio honorário da Sociedade Brasileira de Cardiologia ao professor doutor Fausto Pinto. Nós recebemos da Sociedade Portuguesa de Cardiologia o seguinte ofício. Prezado professor Fausto Pinto, prezado professor Marcelo Queiroga, foi com imensa satisfação que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia tomou conhecimento da decisão unânime da Sociedade Brasileira de Cardiologia em atribuir ao professor Fausto Pinto o título de sócio honorário, título esse que não era atribuído há 22 anos. Permitam-nos partilhar o orgulho de uma honra que distingue um dos nossos melhores, o que mais altos cargos atingiu. Um acadêmico ilustre, um homem à frente do tempo, defensor de causas, de pensamento límpido e luminoso. Ao professor Fausto Pinto, nós enviamos as mais calorosas e cordiais saudações. Ao professor Marcelo Queiroga, um abraço fraterno pela atribuição dessa distinção, que de alguma forma toca também o coração dos cardiologistas portugueses. Vitor Machado Gil, presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Como a gente viu, essa titulação é conferida de forma muito seletiva àqueles que têm relevantes contribuições à cardiologia brasileira. Como a gente viu na carta da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, há 2 décadas a SBC não confere esse título, sendo o último agraciado o Dr. Antônio Baez de Luna, em 1997. Para saudar o professor Dr. Fausto Pinto, nós convidamos o Dr. Marcelo Queiroga. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Anabela Raimundo, esposa do professor Fausto Pinto, que nos honra com a sua presença. Eu aproveito também para cumprimentar a minha esposa, Simone Queiroga, que está aqui conosco e sempre nos apoia e nos incentiva nessa trajetória que já trilhamos há vários anos da nossa vida. Então, o professor Fausto Pinto é essa figura ilustre, um médico, um homem, um professor que orgulha a todos nós. O que nós fazemos hoje é ratificar somente aquilo que todos nós sabemos. O Fausto tem uma forte ligação com a cardiologia brasileira, ele é a grande expressão da cardiologia de língua portuguesa, tem uma contribuição científica marcante, já liderou uma das maiores sociedades cardiológicas do mundo, a European Society of Cardiology, sendo um orgulho para todos nós de língua portuguesa, especialmente do Brasil. Além disso, a sua atividade acadêmica é muito vasta. O Fausto tem trabalhado fortemente em parceria com as universidades brasileiras, em especial com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui representada pela senhora magnífica reitora, a professora Denise Pires de Carvalho, com a Universidade de São Paulo, com a questão da revalidação dos diplomas, com a dupla titulação dos médicos brasileiros, enfim, criado uma ambiência muito propícia para essa relação de irmandade que existe entre a cardiologia brasileira, a cardiologia portuguesa, e ratifica a nossa origem, né, como um país que nós fomos um país construído com a forte contribuição portuguesa. Então foi por isso que a nossa diretoria, por meu intermédio, propôs à AGAD esse reconhecimento ao professor Fausto Pinto. O professor Fausto é querido por todos nós, como eu já falei, e há essa preocupação com a Covid-19, e a professora Gláucia,
que é nossa ilustre colega aqui da diretoria, estava muito preocupada com o Fausto. Você liga para o Fausto e fala para ele não vir. Aí eu digo, Glaucio, você quer que eu ligue para o Fausto desconvidando eles? Não, você fala para ele não vir, porque a situação aqui no Brasil, ele precisa saber qual é a situação aqui no Brasil. Eu falei, Glaucio, ele sabe a situação no Brasil, o Fausto é extremamente atualizado. Eu liguei para o Fausto e coloquei ele muito à vontade. Ele disse, olha, aqui em Portugal a situação está tão complicada quanto aí. Então, o risco de eu pegar Covid aqui em Portugal é igual o risco de eu pegar Covid aí no Brasil, então eu vou. Né? Então, os portugueses sempre foram assim. Sempre foram assim. Em 1500, eles vieram para cá numa condição muito mais desfavorável à do Fausto. Né? E naquela época havia outras doenças, né, que as pessoas podiam pegar na travessia do Atlântico. Né? E mesmo assim, vieram para cá, aqui para os trópicos, e construíram essa grande nação. Né? Em 1808, a corte portuguesa veio ao Brasil. E aí foi quando se deu a verdadeira independência do Brasil. O príncipe regente, Dom João VI, trouxe para cá a primeira biblioteca. Trouxe para cá espécimes que estão hoje no Jardim Botânico, enfeitando essa cidade que já é maravilhosa do Rio de Janeiro. Né? Posteriormente, Dom Pedro I, eu chego lá em Portugal, vejo Dom Pedro IV, primeiro imperador do Brasil. Né? Então, Fausto Pinto, cardiologista do Brasil. Então, Fausto, é uma honra ter você conosco aqui e parabéns pelo reconhecimento que você tem hoje de todos os cardiologistas brasileiros. Muito obrigado. Nós convidamos agora a doutora Olga Souza para entregar o título de sócio honorário ao professor doutor Fausto Pinto. E agora convidamos a doutora Gláucia Moraes para fazer a entrega da medalha Dante Pazanese. E agora nós convidamos a doutora Simone Queiroga para homenagear a doutora Anabela Raimundo. E agora, finalmente, o grande momento, nós vamos ouvir o professor doutor Fausto Pinto. Muito boa tarde a todos. Não posso esconder alguma emoção. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Marcelo Queiroga, agora o meu presidente também, e dizer o quão honrado me sinto, pessoalmente, por esta distinção que, de facto, me deixa quase sem palavras. Eu tinha preparado um discurso, mas estou a ver que vou ter que alterar algumas coisas, porque a emoção começa a tolher. Nós portugueses temos isso, é que temos o coração perto da boca, como nós costumamos dizer. Mas quero agradecer do fundo do coração esta distinção que me deixa
com uma honra extrema. E em meu nome, em nome da minha mulher, fico muito, muito honrado e muito grato. Quero cumprimentar os presidentes, os ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu tive o privilégio, e o privilégio foi todo meu, de ter ao longo destes anos feito um conjunto único de amigos, e que estão aí. Tem sido uma caminhada absolutamente extraordinária e que tem enriquecido a minha vida de uma forma única. E, portanto, só vos posso agradecer o terem tido o papel que têm na minha vida, e não só na vida profissional, e muito também na vida pessoal. E isso é algo que ficará para sempre gravado no meu coração, na minha alma, e, mais uma vez, uma gratidão imensa. Ainda por cima hoje, num dia em que é inaugurado este espaço, e eu devo dizer que o Presidente Marcelo me deu também a honra de ir acompanhando a evolução desta obra, uma obra fantástica. E, se me permitem, transcende a cardiologia brasileira. Aliás, tem vários médicos aqui, várias figuras mundiais. Eu penso que isto é um tributo à cardiologia mundial. Tem mais do que um tributo à cardiologia brasileira, obviamente, mas acho que é um tributo também à grandeza da cardiologia mundial, que de facto, ao longo dos anos, tem tido um papel único no desenvolvimento das comunidades, no desenvolvimento da vida das pessoas, fazendo-as viver mais e melhor. Eu recordo que 80% do aumento de esperança de vida nos últimos 50 anos se deveu aos avanços na medicina cardiovascular, na cardiologia. Isso é algo que não nos podem tirar. E mesmo numa altura como a que vivemos atualmente, o papel da cardiologia continua a ser um papel central. Quero aqui também prestar um testemunho da forma absolutamente extraordinária com que o Presidente Marcelo Queiroga, conduziu a sociedade brasileira em tempos únicos, em tempos de grande dificuldade, de grande incerteza, e ele foi o timoneiro certo, na altura certa. E penso que todos vós, sei que todos vós se orgulham de ter um presidente à altura daquilo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, como uma das grandes sociedades mundiais científicas, médicas, teve o privilégio de ter, e a sorte de ter, neste momento, num momento de tempestade, ter tido um presidente com as características, com o perfil do Dr. Marcelo Queiroga. O homem certo, na altura certa. E é neste momento, e são nestes momentos difíceis, nestes momentos complexos, que também cabe às lideranças mostrarem se são boas ou se são menos boas e tornarem as dificuldades em oportunidades. E acho que ninguém ilustra isso tão bem como o Dr. Marcelo Queiroga e a cardiologia brasileira como um todo. A cardiologia brasileira é uma referência. Aliás, temos aqui vários exemplos ao longo dos anos, o impacto que tiveram no desenvolvimento da ciência cardiológica. E é, pois, um enorme orgulho, uma enorme honra para mim estar agora no seio desta sociedade. Já estava, mas agora instalo nesta posição de sócio honorário, o que também me traz uma responsabilidade acrescida, porque agora falo também pela cardiologia brasileira. E deixem-me só dizer mais 2 ou 3 palavras, não vou demorar muito mais. O facto de coincidir, ir comandar os destinos da Federação Mundial do Coração, da World Heart Federation, com a vontade expressa pelo Dr. Marcelo e pela sociedade brasileira de um reforço global da cardiologia, eu acho que este é o momento certo. É o momento de, mais uma vez, podermos captar a oportunidade que está à nossa frente. Não esqueçam que, mesmo nesta altura, com a tragédia que é a Covid e que tem sido esta pandemia, as doenças cardiovasculares continuam a ser a maior causa de mortalidade e de morbilidade, apesar da tragédia.
E a tragédia veio trazer não só a consequência direta do que tem sido a pandemia, mas a consequência indireta, que em grande parte tem sido nas doenças cardiovasculares. E o Dr. Marcelo tem tido aqui um papel muito importante, porque tem alertado para isso de uma forma muito clara, e este é um trabalho que seguramente no futuro iremos continuar a desenvolver, porque a pandemia vai desaparecer, esta. Agora, a pandemia das doenças cardiovasculares, infelizmente, não vai desaparecer tão depressa, porque não vai haver uma vacina para as doenças cardiovasculares, embora existam algumas ideias interessantes sobre isso. E, portanto, meu caro Marcelo, sem mais delongas, quero aqui de uma forma emotiva agradecer esta grande honra e dizer que estou totalmente disponível para continuarmos a trabalhar em conjunto. Sei que o iremos fazer para o bem da cardiologia brasileira, mas da cardiologia mundial, porque, no fundo, todos nós estamos inseridos nesta grande comunidade que queremos continuar a servir. Muito, muito obrigado. Muito obrigada, doutor Fausto. Obrigada também a todos vocês presentes, aqueles que nos acompanham também de forma virtual. A SBC agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão.